Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da CEL Psicologia. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de ensino, porém não é só para educadores não. É para professores, educadores, é para familiares e é também para pessoas que, terapeutas, pessoas que fazem um acompanhamento individual de autistas, tá? Aliás, o que eu vou falar nem é só para autistas, isso serve para todas as pessoas, tá bom? Mas vocês sabem que aqui no Instagram eu falo especificamente pensando em autismo, então eu vou dar exemplos também de pessoas autistas, de casos reais que eu já acompanhei. Tá bom? Então sejam bem-vindos. Quem for chegando, vocês precisam fazer o seguinte. Aqui no cantinho para vocês está aparecendo um coraçãozinho. Suba um coraçãozinho, apertem bastante aí no coraçãozinho, porque quando vocês fazem isso, o Instagram entende que esse conteúdo é um conteúdo bacana, é um conteúdo de qualidade e leva para mais pessoas, e assim mais pessoas vão ter acesso a essa live aqui, tá? Além disso, durante o tempo que eu for falando, vocês podem mandar dúvidas de duas maneiras. Ou aqui nos comentários, eu sempre leio os comentários de vocês, tá? Então, dúvidas ou coisas que vocês queiram acrescentar, vocês podem mandar aqui nos comentários. Ou então aqui também, para vocês, deve estar aparecendo aí um balãozinho com um ponto de interrogação. Aqui também vocês podem enviar dúvidas, tá bom? Porque quando vocês enviam aqui, a notificação chega para mim, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre estratégias de ensino e quais estratégias são as mais efetivas, primeiro eu preciso dizer para vocês de uma teoria, que é uma teoria muito aceita, inclusive, tá? Que divide as pessoas, os aprendedores, né? Então, essa teoria divide os aprendedores em 3 grupos e diz que as pessoas tendem a aprender mais de uma dessas maneias, tá? Então, não é que uma exclui a outra, não é que eu aprendo só de um jeito e do outro jeito eu não aprendo de jeito nenhum. Na verdade, todas são válidas, a gente consegue aprender de todas essas formas, tá? Só que sempre tem uma que é a mais forte, sempre tem uma que é a que comanda e é a que funciona melhor. Acredito até que vocês vão se identificar na medida do que eu for falando aqui, acho que vocês vão se identificar também com isso daí, tá? Então vamos lá, quais são os 3 tipos, tá, de aprendedores? São os aprendedores visuais, os auditivos e os sinestésicos. Então, ao longo dessa live eu vou falar de um por um, o que é, tá? O que é um aprendedor visual, o que é um aprendedor auditivo e um sinestésico. Quais são as características e o que a gente pode usar, ou seja, né, quais são as estratégias de ensino melhores de serem utilizadas com essa pessoa específica, com esse aprendedor específico, tá bom? Começando pelos visuais, tá? Então vou seguir essa ordem, começar pelos aprendedores visuais. Aprendedores visuais são aqueles que a gente diz que tem memória fotográfica, sabe? Que olha para uma imagem, olha para uma coisa e lembra daquela memória e grava, né, aquela informação de maneira visual, tá? Então, pessoas que têm memória fotográfica, na maioria das vezes, eles gravam não só a informação em si, né? Se tiver alguma coisa escrita ou alguma legenda, alguma imagem, por exemplo, mas gravam também cores, formas, os desenhos que estão ali presentes, tá? Vocês já devem ter visto que tem alguns autistas que veem uma imagem e logo em seguida já consegue fazer um desenho daquilo, né? Então são pessoas muito visuais, tá? E são aprendedores visuais. A Temple Grandin, né, que é uma autista muito famosa, que tem palestras no YouTube, tem livros e tudo mais, ela diz, né, ela costumava dizer que todo autista é um aprendedor visual, que todo autista pensa em forma de imagens. Depois ela voltou atrás com isso porque ela entendeu que não é todo autista que funciona assim. Ela funciona assim, muitos autistas funcionam assim, mas não dá pra gente generalizar. Tá? Então não dá para dizer que funciona para todos. Porém, quando a gente usa estratégias visuais, isso costuma funcionar muito bem para o aprendizado e para passar informações para pessoas autistas. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de comunicação. Então, quanto mais informação de jeitos diferentes a gente entregar para aquela pessoa, melhor. Então, se eu consigo entregar uma imagem, dizer, né, usar o som do mesmo jeito e ainda por cima fazer junto, eu garanto que aquela pessoa vai conseguir executar o que eu pedi. E aos poucos a gente vai retirando essa ajuda, tá? Então, sempre que vocês puderem
puderem usar o reforço visual, uma imagem para poder reforçar a ideia que você está querendo passar, vai ser bem-vindo, tá? É uma ajuda que pode ser muito interessante para que depois essa pessoa consiga se tornar independente naquela tarefa. Tá? Então, como que a gente pode usar para se beneficiar, né? Para que o aprendedor visual consiga se beneficiar disso? A gente vai usar muitos gráficos, muitos pictogramas, muitas histórias em quadrinhos, histórias sociais. Já falei várias vezes aqui de histórias sociais, tá? Então, você me pediu exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de coisas que podem ser feitas ou exemplo de como que a gente aprende visualmente, tá? Especifica melhor sua pergunta que eu vou te ajudar. Então, gráficos, pictogramas, histórias em quadrinhos, histórias sociais, rotina visual de forma geral, tá? Então, por exemplo, eu tive uma reunião com uma escola sexta-feira e a escola me disse, né, que eles têm a rotina, é uma escola infantil, tá? Então, eles têm a rotina, eles escrevem essa rotina lá no quadro, porém, eles não apresentam essa rotina de forma visual para a criança e a criança estava tendo dificuldade de acompanhar. Então, o que a gente sugeriu? Que seja apresentada a rotina visual para essa criança. Então, tanto pode ser tirar fotos dele nos ambientes da escola. Então, assim, agora é hora de fazer atividade. E tira foto dele fazendo atividade. Agora é hora de ir para o parquinho. E tira uma foto dele no parquinho. Imprime isso no papel e mostra para ele aqui, ó. Agora é hora de fazer isso aqui. Escreve lá grande assim, atividade, uma palavra só. E coloca uma foto dele fazendo atividade. Parquinho, e coloca uma foto dele no parquinho. Porque assim ele vai olhar para aquele papel e ele vai ter muitas pistas do que ele precisa, tá? Do que vai ser feito em seguida. Então, aumenta a chance de que ele compreenda o que está ali escrito, tá? O que tem ali, qual que é a informação ali. A pessoa, eu não sei seu nome, tá? H-Kids. Coisas que podem ser feitas. Então é isso, tá? Então usar muitos gráficos, pictogramas, histórias em quadrinhos, histórias sociais, eu já falei aqui algumas vezes, né? É bem parecido com a história em quadrinhos, só que conta de uma coisa mais social. Então assim, quando eu vou ao salão de beleza, eu vou sentar na cadeira, o cabeleireiro vai cortar o meu cabelo, vai ficar bonito. Então uma história social dizendo tudo isso. Tá? Everton. Beleza, Everton. Pode continuar perguntando, tá bom? Dei os exemplos, Everton, do jeito que você gostaria. Acho que eu passei, né, essa informação aí, tá? E outra coisa também que vocês podem fazer, aí já pensando mais nos adolescentes, tá? Então, exemplos que funcionam também para adolescentes, para pessoas mais velhas, porque senão, né, quando a gente pensa história em quadrinho, fica muito infantil e os adolescentes costumam não gostar muito disso. Então, o que esses adolescentes podem fazer e vocês podem ajudar que eles façam também? Pegar uma informação e transformar de um outro jeito. Vocês já devem ter visto essa estrutura de estudo, né? Então, a gente pega lá um texto, pega as informações principais, seleciona com marca-texto, quais são as principais informações, retira essas informações, coloca num papel, vai fazendo um esqueminha, né? Então, essa palavra aqui tá ligada nessa, que tá ligada nessa, e faz um esquema visual, né, com setinhas, com uma coisa que liga na outra, tá? Porque isso vai facilitar para esse adolescente estudar, por exemplo, tá bom? Então, sabendo que é um aprendedor visual, use pistas visuais, tá bom? Com cores, com tudo que vocês puderem de diferenciação para poder facilitar a vida dessa pessoa, para que ela aprenda mais rapidamente e de uma maneira mais efetiva mesmo. Tá? Boa noite, Elisete, seja bem-vinda. Então, ó, falei desses aprendedores aqui, que são os aprendedores visuais, tá? A próxima categoria são os aprendedores auditivos. Esse também é fácil de entender, né? Então, são pessoas que se importam muito e gravam muito o som. Então, para aprender, para esse grupo de pessoas aprender, eles podem utilizar mais informações que entram, né, em forma de som. É importante, gente, quando a gente entende qual que é o aprendedor, né, qual que é o tipo de aprendedor, é importante que a gente elimine outros estímulos, tá? Então, por exemplo, se é um aprendedor auditivo, é melhor que a gente não tenha imagens junto.
porque senão pode ser muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, por ser um aprendedor auditivo, a gente vai precisar, geralmente, né, essa pessoa vai precisar de um ambiente mais silencioso para poder estudar, ou então, outra coisa, né, colocar um som que seja ritmado, um som que seja conhecido, tá? Porque o som imprevisto incomoda, o som previsto ajuda a manter a concentração. Tá? Então, uma música, pode ser aquelas músicas de fundo, sabe? Aquelas músicas de ambiente, de natureza, alguma coisa que seja ritmada, que seja conhecida, tá? Que seja familiar para essa pessoa. E aí a gente também pode eliminar outros estímulos. Então, por exemplo, se eu estou assistindo uma aula ou assistindo um vídeo no YouTube, talvez seja melhor eliminar a imagem e ficar só escutando, tá? Pode ser que dessa forma essa pessoa consiga gravar melhor as informações. O Everton está perguntando, como que eu consigo identificar o tipo de aprendedor? Everton, a gente vai optar por um ou por outro. Então, se você pensar no nosso dia a dia, a gente tem estímulos de várias maneiras diferentes, tá? Como é que a gente vai fazer? Testando. Como que a gente identifica isso? Testando. Então, a gente pode apresentar a mesma coisa de 3 maneiras diferentes e observar como que essa criança prefere, como que ele costuma fazer, né? E testando isso no dia a dia mesmo, tá? Então, com os exemplos que eu tô dando aqui para vocês, de apresentar imagem, de apresentar sons, vocês conseguem identificar de que forma que ele aprendeu melhor, tá? Geralmente, pessoas que têm dificuldade de comunicação, e isso é muito comum entre autistas, tá? Então, pessoas que têm dificuldade de comunicação geralmente vão ter dificuldade com a aprendizagem só auditiva. Geralmente é melhor que a gente coloque o auditivo junto com o visual para essas pessoas, na verdade sendo o visual como principal e o auditivo só para poder entrar como uma ajuda a mais, tá? Então, geralmente, para pessoas autistas, o visual vai funcionar melhor do que o auditivo. Porém, não significa que o auditivo não funcione, tá? A gente precisa tentar de todas as maneiras, tá? E testar essas maneiras aí. Então, estava dizendo dos aprendedores auditivos. Para eles, é melhor a gente ter um ambiente silencioso ou um ambiente com sons previsíveis. Outra estratégia, né? Uma estratégia que pode funcionar para que essas pessoas gravem melhor as informações. É ela repetir em voz alta aquilo que ela está lendo, por exemplo. Então, pegando o mesmo exemplo do texto, né? O visual, o aprendedor visual vai pegar o texto, selecionar as partes mais importantes, marcar com marca-texto, depois repetir e fazer um esquema, né? Coloca lá as palavras centrais, faz um esquema, coloca setinhas e tudo mais. O aprendedor auditivo, ele pode ler o texto em voz alta. E aí ele pode também marcar as partes principais do texto e repetir para ele mesmo. Sabe quando a gente está tentando gravar um número de telefone? E aí a gente fica repetindo aquele número de telefone? Porque assim a gente grava, né? A gente acessa outra área do nosso cérebro que é a área auditiva. Então, ao invés de eu ir só pelo visual do telefone, eu acesso a minha área auditiva, eu uso outra parte do meu cérebro para gravar a mesma informação. E isso facilita para gravar a informação. Tá? Então, geralmente são pessoas que repetem as informações, que vão falar várias vezes a mesma coisa. Por isso que eu digo que a gente não pode dizer que autista é só pela via visual, né? A gente tem também os autistas que têm muita ecolalia e que ficam repetindo a mesma coisa de novo, de novo, de novo. E isso pode ser também uma maneira de aprendizado, tá? Então, pessoas que ficam repetindo informações talvez sejam melhores aprendedores auditivos, tá? Então, funciona repetir informação para si mesmo em voz alta, funciona ler em voz alta e funciona a estratégia que eu falei de quando for ver um vídeo que não seja totalmente visual, né? Talvez seja melhor ignorar a parte visual e ficar só com a parte auditiva. Hoje em dia a gente também tem muita oferta de podcast, né? Que é exatamente só informação auditiva, tá? E isso pode facilitar para essas pessoas aí. Porque assim, né, se a gente elimina um pouco os estímulos, a gente aumenta a concentração no som, que é a parte principal para aquela pessoa ali, tá bom?
E por último, os aprendedores sinestésicos. Eu acho que é o nome que a gente menos está habituado, né? Quando eu digo visual, auditivo, é meio, vocês já meio que entendem o que é. O sinestésico é menos comum. Mas basicamente o aprendedor sinestésico é aquele que aprende melhor com movimentos ou estímulos táteis. Tá? Então, basicamente, essas pessoas são pessoas que precisam pegar aquele conteúdo e colocar em prática, realmente pegar e fazer para ver como que funciona, tá? Então, pessoas que gostam de ciências, por exemplo, aquela experiência que a gente faz desde pequenininho na escola, pega o feijão, coloca no algodão, vê o feijão nascer, nossa, eu vi isso acontecer, eu fiz acontecer. Então, isso faz com que ele grave mais essa experiência. Tá? Ou pessoas, por exemplo, laboratório de ciências é mais comum lá no final do ensino fundamental, início do ensino médio, né? Então, ir lá, misturar substâncias, ver a coisa acontecer, né? Aquela experiência do vulcão é uma clássica também, né? Coloca o bicarbonato de sódio, coloca a água por cima, vê a coisa funcionando, né? Virando ali. Então, nossa, funciona, tal. É uma experiência vivida, tá? Também tem muito a ver com movimentos. Então, por exemplo, se a gente está tentando ensinar números, ensinar letras, a gente pode pegar uma imagem daquele número, pega lá o número 1, 2 e 3, e aí dá um comando para ele. Agora você vai pular no número 1, pula, 1. Agora vamos pular no 2, 1, 2, e faz com que ele viva essa experiência no corpo dele, vivencie aquela experiência no corpo dele. Tudo isso vai facilitar para os aprendedores sinestésicos, tá bom? Então, jogar dado também dá super certo, né, pra gente contar o número de vezes. Joga o dado, agora vamos bater palma o número de vezes que tem ali. Quanto que tem lá? 4. 1, 2, 3, 4. Bate palma com isso, tá? Pessoas que vão aprender utilizando coreografias, por exemplo, né? Musiquinha, a tal da galinha pintadinha que, querendo ou não, ensina algumas coisas, né? Então a gente vai lá, Mariana conta 1, conta 2, conta 3 e vai levando isso, tá? Então, usar realmente o corpo junto com essas experiências. Outras estratégias para utilizar o corpo também. Pegar tinta, né? Então, vamos pegar a tinta, suja o dedinho de tinta, vamos lá fazer o formato do número, tá? Vocês identificaram o número que eu fiz aqui? Fiz um 5 rapidinho aqui. Então, usa com tinta, usa com colagem, cola algodão, cola ponta de lápis. Vai usando estratégias para que essa pessoa use o corpo, para que ela sinta o tato, a tinta, a cola, tá? Para autistas não é sempre que vai funcionar tão bem. Por quê? Porque tem autistas que têm sensibilidade tátil. Então tem criança que não suporta encostar na tinta, não suporta sujar a mão de cola. Para essas isso não vai funcionar. Para aquelas que funcionam, use e abuse dessa estratégia, tá? Desse tipo de estratégia. Use e abuse, porque assim a gente vai trazendo outros estímulos e facilitando o aprendizado dessa pessoa. Tá? Então, coisas bem práticas, pensar em atividades bem práticas, coisas que ele vai realmente pegar para fazer, tá? Uma receita poderia funcionar, né? Então, assim, ensinar alguma coisa, fazendo uma receita de bolo, ensinar as medidas, tá? Então, coisas que ela vai vivenciar, principalmente com experiências de movimento e experiências táteis, tá bom? É muito a proposta do que a escola... Esqueci, não é Montessori, não. Montessori também usa bastante isso, mas não é Montessori que eu tava querendo lembrar, não. Esqueci o nome, depois eu vou deixar nos comentários aqui pra vocês, porque eu esqueci qual que é o modelo de escola que eu tô tentando lembrar. Mas é bem isso, assim, de vivenciar, né? De que a pessoa vivencie aquilo, que ela aprenda com o corpo dela como que funciona, para depois a gente voltar e fazer a coisa de maneira mais escrita, né? Que é o que a escola exige, é o que o vestibular vai exigir, por exemplo, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, deu 20 minutos certinho. Então, esses são os 3 tipos de aprendedores: visual, auditivo, sinestésico. Tenta identificar primeiro em você, de que forma que você aprende melhor. Tenta lembrar aí da sua história, tá? Eu, geralmente, aprendo muito bem de maneira auditiva. Ainda hoje, eu aprendo mais assistindo uma aula e ouvindo um professor falando sobre um determinado tema do que lendo num livro.
Pra mim funciona desse jeito, tá? Tenta identificar primeiro em você. Elisete está falando de Vygotsky, mas não é Vygotsky não. É um modelo de escola, Elisete, que eu estava tentando lembrar. Não lembrei ainda. Eu vou lembrar e vou deixar nos comentários dessa live aqui para vocês, tá? Tá na ponta da língua e não veio o nome. Mas basicamente assim, tente primeiro identificar qual que é o seu jeito melhor de aprender. Em seguida, aplique esses exemplos que eu dei aqui e veja qual que você acha que está funcionando melhor. Qual que funciona melhor para o seu adolescente, para a sua criança, tá? Teste e depois de percebido, né? Depois de entender como que funciona, abuse e use mais esse tipo de aprendizado. Não esqueça dos outros, porque tudo vai formar ali um conjunto, né? De ajuda, de suporte para que aquela pessoa aprenda. Porém, quanto mais a gente for naquilo que a gente sabe que funciona, menor o caminho que a gente vai percorrer. Tá? Então, é isso. Waldorf, obrigada, Carla, é isso mesmo. A escola Waldorf, que eu tava tentando lembrar. Eles têm bastante essa questão da vivência, né? Então, até os 7 anos de idade, por exemplo, a criança nem pega no lápis. Ela vai brincar com toquinhos, com um monte de coisa ali, né? No jardim da escola, geralmente é uma escola mais ampla, a escola Waldorf. Obrigada, Carla. Então, é isso, gente. Era essa informação que eu tinha para passar para vocês. O Everton tá aqui agradecendo, muito obrigado pela apresentação. Elisete também dizendo que gostou das informações. Carla tá agradecendo. Eu que agradeço, gente, pela presença, pela participação de vocês aqui. Toda segunda-feira tem live, tá? Então, se vocês quiserem algum tema específico, né, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, me manda mensagem ou deixa nos comentários aqui mesmo, que eu sempre gosto de ler os comentários de vocês e eu sempre levo em consideração o que vocês estão me pedindo na hora de fazer os posts e os temas de live, tá bom? Então, comuniquem comigo, que eu gosto muito de trocar essa experiência com vocês. E você que tá vendo essa live gravada também, né, porque ela fica gravada, pode deixar seu comentário aqui também, porque eu sempre leio e vou responder seu comentário, tá joia? Obrigada a vocês, boa noite Everton, boa semana pra você também e um abraço, tchau, tchau!